Porque quando a gente pensa na educação, a gente pensa assim, que quem dá aula na universidade é mais complexo o nível de conhecimento do que quem trabalha com criança. E na prática não é assim. Para você poder trabalhar com criança, você tem que ter um nível, uma especialização muito grande nessa área, porque imagine, é a base do conhecimento. Você conseguir alfabetizar alguém, dar essa base de conhecimento pedagógico para essas crianças e ensino fundamental precisa ser muito capacitado para isso. Então, é somente quem faz um curso de pedagogia é que tem essa possibilidade, é quem tem o direito de trabalhar com esse público. Então, mas quem vai trabalhar na educação superior, geralmente, seja bacharel ou licenciado, precisa ter mestrado ou doutorado. Hoje em dia está cada vez mais difícil você ver um concurso para a universidade, para ser professor da universidade, que não exija mestrado e doutorado. Às vezes até para técnico da universidade tem sido exigido isso, né? Porque quanto mais oferta de mestres e doutores, mais os concursos vão exigir esse nível para que as pessoas sejam aprovadas no concurso, até para concorrer. Então, no caso para concorrer, não é nem para ser aprovado, claro. E nesse caso, antigamente você ainda via na área de matemática, em alguns estados ou em cidades do interior, concurso para a universidade que só exigia especialização. Mas hoje em dia está quase impossível você encontrar. Pós-graduação, né, ali era a graduação, que é a licenciatura bacharelado principalmente, e na pós-graduação a gente tem dois níveis, o lato sensu e o estricto sensu. A grande diferença delas é a carga horária e o nível de ensino, de educação que ele representa. Então, por exemplo, a lato sensu, se o curso lato sensu, pós-graduação, tiver mais de 180 horas, a gente chama de aperfeiçoamento. Se for abaixo disso, não é pós-graduação, não é nem lato sensu. Então, acima de 180 é aperfeiçoamento. Se ela tiver acima de 360, a gente chama ela de especialização. Então, um curso de 200 horas não pode ser especialização, ele vai ser chamado aperfeiçoamento. O curso de 400 horas aí já se chama especialização. E mestrado, doutorado, aí já tem outras exigências, até o próprio trabalho de conclusão de curso de um mestrado, doutorado, são mais tem um requinte maior de exigências, tanto na escrita, como na pesquisa, na coleta de dados. Então, são níveis cada vez maiores. E no caso, na graduação, o TCC, trabalho de conclusão de curso, a gente chama de TCC mesmo, monografia. Lá na especialização, a gente chama de monografia também. No mestrado, a gente chama de dissertação de mestrado. E o trabalho final do doutorado se chama tese de doutorado. Sendo que todos eles, ultimamente, tanto doutorado, mestrado, especialização e até mesmo vocês na graduação, a gente tem exigido, em vez de fazer a monografia, aquele trabalhozão grande e tal, a gente tem exigido que faça artigos. Porque os artigos eles são menores, tem que ter mais capricho na hora de escrever, mas eles são menores e mais fácil de publicar, então eles estão mais disponíveis na ciência. Então é muito mais fácil você publicar um artigo numa revista e todo o planeta enxergar aquele artigo, do que você pegar seus dados, botar numa monografia, numa tese e engavetar. Então, e colocar na biblioteca e pronto. Então é muito melhor fazer artigos e publicá-los, claro. Existe uma outra coisa chamada PhD, que é o termo em inglês que é equivalente a doutorado. Então, PhD não é uma coisa acima de doutorado. Tem gente que acha que PhD é acima de doutorado. Não é. É porque PhD é o nome que se dá em inglês para doutorado. Só isso. E agora, existe uma coisa acima de doutorado? Existe, que é o pós-doutorado. Aqui mesmo no Brasil existe isso. E o pós-doutorado, ele geralmente não é importante no currículo assim, não dá direito à pontuação na hora de você concorrer a alguma coisa, também não vai aumentar seu salário. Se você já está na universidade, o último nível que
se tem aumento de salário, é nível de doutor, não tem acima disso. Então, normalmente é isso, as pessoas confundem PhD por ser um nome em inglês, um nome mais chique, digamos. O pessoal acha que isso é acima de doutor, e não é. Pelo contrário, quem faz doutorado lá fora, mestrado lá fora em outros países, tem muita dificuldade quando chega no Brasil para esses documentos serem validados. Porque se você chega com um documento estrangeiro desse, de pós-graduação, ele precisa passar por uma instituição pública superior, ser analisado, traduzido. Não é tão simples, tem que ter uma comissão para isso, para que aquele documento possa valer dentro do Brasil. Agora falando um pouco mais sobre o PPC, que é o Projeto Pedagógico do Curso. Lembrando que o primeiro foi em 2013 para a primeira turma, e para essa segunda turma a gente, pensando em alguns problemas que aconteceram, pensando em mudanças no mercado de trabalho e tudo mais, como a gente falou, a gente refez praticamente o curso em 2017 e 2018 e gerou o projeto PPC novo para a turma de vocês, o AB7. Esse documento ele precisa estar nas mãos de vocês o tempo inteiro, tem que estar sempre por perto, porque é lá que vocês vão entender quais são as disciplinas, o que tem que ter na disciplina do professor, os livros que tem que ter na biblioteca, os livros que vocês têm que consultar na internet, o material. Lá tem os direitos e os deveres de vocês. Então tudo está lá escrito. A questão de provas, qual é o direito de vocês para pedir uma segunda chamada. O que não está no PPC está numa outra coisa que está disponibilizada na turma, que é a 177, que é a resolução da UFP para graduação. Lá também tem várias regras. Então, quando você quer saber, como é que eu faço para pedir aproveitamento de crédito, como é que eu faço para pedir segunda chamada, muita coisa dessa você pode entrar lá nesses dois documentos que você vai descobrir passo a passo como é que se procede e da forma certa, sem ter que fazer de uma forma errada e depois o documento voltar. Então a melhor forma é essa. Lembrando que todo o calendário da UFP, a parte burocrática, está paralisado até que isso tudo se resolva do coronavírus. Então a gente não sabe, por exemplo, aproveitamento de crédito. Será que quando se reorganizar o calendário, eu acredito que esse prazo vai voltar, porque todo semestre tem um prazo para aproveitamento de crédito, por exemplo. E você pode pedir, se você já cursou aquelas disciplinas que tem em ciência da natureza em outro curso anterior, nos últimos 8 anos, você pode pedir para aproveitar aquele crédito. Ele vai aparecer no seu histórico como CC, crédito concedido. Isso quer dizer que você não estudou essa disciplina com a gente, você aproveitou que foi aprovado em alguma outra instituição. Aí você tem que colocar o histórico e tem que colocar os planos de disciplina que o professor usou na época, para a gente analisar e ver se bate a carga horária, se o conteúdo está batendo, que a gente pode ou não aceitar isso como sendo válido para aquela disciplina. Mas se for aprovado, você já não vai ter que estudar aquela disciplina com a gente. O objetivo do curso, se você for olhar, vai ver que é fomentar educadores responsáveis pelo aperfeiçoamento do processo educativo, ou seja, formar educadores que sejam conhecedores de como um professor deve proceder, que saibam as metodologias, as ferramentas que a gente utiliza, como fornecer a esse licenciado, a esse professor, conhecimentos dos conceitos e fenômenos naturais, biológicos, físicos e químicos, mas que possibilite também uma reflexão crítica, né, a ética. A gente tem que se preocupar não só com o conhecimento de vocês, mas para que vocês sejam profissionais éticos na sociedade, né, que saibam exercer com ética a profissão.